Fala galera, boa noite. Mais uma aula da semana Faça e Faça. Vem chegando. Já aproveita, aperta o aviãozinho aí embaixo, ó. Já manda para todos os seus amigos por direct. Daqui a pouquinho a aula com a Valentine. Minha amiga Valentine vai dar uma aula pra gente sobre produtividade. Como fazer mais em menos tempo. Então, um tema extremamente relevante aí para os dias atuais. Vai ajudar a gente aí a otimizar a nossa rotina e fazer com que o nosso tempo seja muito mais produtivo no decorrer do dia, né? Então, vai ser uma mega aula aí, a Valentine preparou com muito carinho, então já dá o coraçãozinho aí, já vamos mostrar para o Instagram que essa live é relevante para poder propagar o conteúdo para mais gente. Papel e caneta para anotar tudo. Já anotei aqui minhas perguntas, ó, tá tudo prontinho aqui, então já faz o mesmo aí, já prepara tudo. E repito, aperta o coraçãozinho não, ó, o aviãozinho aí embaixo, ó. Já manda para todo mundo aí pelo direct, convida a galera para participar aí que vai ser extremamente importante a participação de todos, tá? Conto com vocês. Ó, chegou aí a nossa convidada, hein? Oi, oi, oi! Olá, boa noite, tudo bom? Boa noite! Bem, você? Tudo bem, graças a Deus. E aí, tudo pronto? Que bom! Tudo pronto, tudo certinho. Então vamos lá, só esperar a galera chegar um Esperar um pouquinho pouquinho. aí, ó. Tá bom, Você tá me tranquilo. ouvindo bem? Eu tô escutando minha voz dando uma agarrada. Eu vou pegar o fone. Então, só um Tá. segundinho. Galera, me dá um feedback aí, vê se vocês estão me escutando bem. Só para saber se o problema era no meu ou no dela. Quem puder mandar aí, ó. Manda uma mensagem aí só para me falar se estão me escutando bem. E vamos aí, dá o coraçãozinho aí, manda um aviãozinho aí por direct para seus amigos. Vamos convidar todo mundo para participar da live aqui. Mais uma vez, o tema é sobre produtividade, tá? Como fazer mais em menos tempo. A Adriana mandou ali, ó. Sim, tá me ouvindo bem? Aí, ó, beleza, estamos escutando bem. Fechou. Oi, Fê. Fê também chegou aí, ó. Fê, é uma aula bem bacana aqui. A Valentine vai passar sobre produtividade, tá? Como fazer mais em menos tempo. Então, a gente que está nessa rotina aí, nessa correria, aula bem relevante aí para a gente anotar o passo a passo aí. Vamos lá, a Valentine voltou. Oi. Voltei. Boa, Melhorou a agora sim, voz? perfeito. Agora perfeito. Agora tá sem aquele. Tava dando tipo um eco na minha voz aqui, mas agora tá bacana, ó. Já Que adiantei pra ótimo. galera aqui o tema da aula. Estamos bem ansiosos. Já falei para todo mundo pegar papel e caneta. O meu tá aqui, ó. Já peguei tudo aqui, já anotei umas perguntinhas aqui pra gente que eu também tô curioso para saber, mas eu não quero atrapalhar o teu plano de aula, tá? Você pode seguir a tua sequência aí de que você planejou para a aula de hoje. Tá bom. E vamos lá, vamos tentar abastecer a galera aí de produtividade. Porque hoje a gente Ok. vive a gente está num momento aí com essa questão da quarentena, tem muita gente que está ocioso, né? Eu até Uhum. falo, até comentei isso nas lives que eu já fiz, que a galera reclama, o brasileiro reclama de que não tem tempo para fazer isso, para fazer aquilo, Uhum. mas quando tem tempo, que é essa situação que a gente está vivendo, eles não sabem aproveitar bem o tempo que tem, né? Exatamente. E eu gosto muito de uma frase que diz assim: se não agora, então quando? A gente nunca vai ter as condições perfeitas para fazer nada. Então a gente tem que aproveitar o que tem para realizar o que a gente puder fazer. E se a gente não começar agora, é provável que a gente não comece nunca. Eu gosto muito Exatamente. dessa frase. É bem legal. Exatamente. Uhum. Eu, po- eu, po- E pra... eu posso começar com uma perguntinha, que aí você já dá o start aí para a sua Pode. aula. Tá, tem uma coisa aqui que eu Pode anotei que tem sim, muito a tranquilo. ver. É justamente relacionado a esse tema. A gente acaba tendo o hábito de procrastinar muito, ficar adiando nossas ações, sempre deixa para depois, daqui a pouco eu faço. Eu queria uma dica sua e já dar o start para a sua aula de como a gente acabar com isso, né? Legal, legal. Eu acho que procrastinar, ele tem três principais motivos. O primeiro é o medo, que é medo de você não conseguir fazer alguma atividade, de você não ser capaz de fazer, de você não conhecer o que vem depois que você fizer aquela atividade.
medo de assumir responsabilidade. O segundo é o estresse. A gente fica com medo do estresse também, estão interligados os dois. Então, você sabe que alguma tarefa vai te gerar estresse. Por exemplo, responder um cliente que é bem chato. E aí, você olha para aquela tarefa e você fica procrastinando porque você sabe que você vai ficar estressado e acaba não fazendo. E E o quem terceiro... nunca, né? Isso é Quem quase que nunca? um... Pô, isso daí é de lei. Acontece sempre, acontece sempre. E o terceiro é a preguiça, né? Às vezes a gente fica, nem consegue achar um motivo realmente para isso, mas não se sente motivado para levantar da cama, para começar a fazer alguma coisa. E eu acho que para os três, eu gosto muito de pensar no porquê forte, né? O porquê forte é um motivo muito forte que você tem para fazer as coisas. Né? Eu gosto de pedir para as pessoas se perguntarem, né? Por que que você quer fazer isso? Sem um porquê forte, o ser humano não faz nada. Até quando eu era Uhum. pequena, tem uma história de que minha mãe pediu para eu falar alguma coisa, sabe? Para alguém. E aí eu falei assim, eu fui falar, por que você mandou eu falar isso? Então, se a gente não souber o porquê, até criança não consegue fazer nada. Então, se a gente souber o porquê de fazer uma atividade, fica muito mais fácil. Então, quando a gente, por exemplo, tem uma coisa que eu sempre sigo na minha cartilha diária, que eu queria saber de você se faz sentido, até para dar essa dica para a galera. Por exemplo, quando eu acordo, que eu já começo as minhas atividades que eu programo, já tenho meio que programado do dia anterior o que eu vou fazer no dia seguinte. Mas eu sempre penso o seguinte, eu vou começar as minhas tarefas, eu sigo dois princípios. Um é o que ficou pendente do dia anterior, para zerar. E também eu sigo um princípio de que qual que é a minha atividade mais difícil do dia. Eu sempre procuro fazer a mais difícil logo de cara, porque é no período da manhã que a gente está com um pouco mais de gás, né? Eu já acordo um pouco mais cedo justamente para Uhum. colocar a minha mente já para trabalhar antes do horário que todo mundo está acostumado. Então, você acha que faz sentido, é o melhor caminho mesmo a gente começar pelas pendências e pelo que, de repente, é o que vai dar mais trabalho para a gente no dia? Uhum. Eu acho bem legal. Eu acho bem legal a gente fazer isso. Gastar a maior parte da energia do dia com o que é mais difícil, realmente. Faz muito sentido fazer isso. Eu acho muito legal também a gente se conhecer, né? Tem pra algumas pessoas que isso dá super certo, que elas acordam com essa energia e conseguem fazer as coisas mais difíceis. Mas para outras pessoas, elas gostam mais, se sentem mais motivadas se elas fizerem alguma coisa que elas gostam primeiro, né? Então, às vezes, se você fizer alguma coisa que você gosta, primeiro você se sente mais motivado. Então, é questão de se conhecer, sabe? Se perguntar, Entendi. Não existe uma testar os regra, né? Vai dois. muito do perfil de cada um, né? É isso. Isso é uma coisa que eu gosto muito da organização, de não ter uma regra específica. É o que funciona para você, né? É claro que é Bacana. legal a gente estudar. Essa questão do autoexercício de se conhecer, às vezes as pessoas têm até um pouco de dificuldade com isso. Você tem alguma dica para a galera de repente como que pode fazer esse exercício? Acho que a pessoa já se conhece um pouco, mas às vezes pelo fato de não exercitar a mente, ela acaba de repente não percebendo algumas ações que poderiam ser otimizadas no dia, né? Uhum. Eu gosto muito de parar e pensar em padrões que eu repito. Né? Então, todo dia, como que eu acordo? E às vezes a gente nem realmente para pensar nisso. Mas parar um pouco e pensar. Todo dia, como que eu tô acordando? Eu acordo com muita motivação, eu acordo querendo fazer nada. E aí a gente busca alguma técnica para melhorar isso. Então, por exemplo, se eu acordo querendo fazer nada, que tal na noite anterior eu anotar o meu porquê forte, anotar o motivo de eu querer conquistar algum sonho, né? Por exemplo, o sonho pode ser comprar um carro. E para que você quer isso? Ah, porque eu quero dar uma vida melhor para minha família, eu quero poder levar meus filhos todo dia para a escola, por exemplo. Aí é um porquê forte, sabe? Então, talvez Entendi. anotar isso antes de dormir ou anotar ler alguma coisa que vai te deixar mais motivado para o próximo dia. Entende? Então é você analisar padrões que você repete e tentar consertar isso com alguma tarefa, assumir a responsabilidade disso. Entendi. Eu vou, só para a galera que está chegando aí, gente, ó, a aula aqui hoje é a segunda aula da semana Faça e Faça. A Valentine vai estar comentando com a gente aqui a questão da produtividade, como você se preencher aí, otimizar o seu tempo. O tema da aula, inclusive, é fazer mais em menos tempo, né? Então, já convido vocês aí a dar o coraçãozinho na live aí para o Instagram entender que essa live é relevante, mandar para mais pessoas. Aperta aí o aviãozinho, manda no direct aí para todo mundo que precisa acompanhar a live.
E, Valentine, para você dar sequência aí no teu plano de aula, eu queria que você Opa. explicasse para a galera o quanto planejar é importante. Como que as pessoas podem Uhum. planejar as suas ações, de que forma, se de repente, como que você faz? De repente é uma dica de como você faz. Eu tenho o meu jeito de planejar, eu tenho os aplicativos que eu uso, enfim, dá uma Uhum. dica geral aí para a galera que precisa de fato planejar e como que pode planejar suas ações do dia. Tá bom, tranquilo. Então, muita gente quando olha para o planejamento pensa que é uma coisa que vai ser chata, que vai trazer frustração por não conseguir cumprir as metas e tudo mais. Mas eu gosto de pensar no porquê do planejar, né? Como tudo, o ser humano só funciona com porquês, bora pensar no porquê. Eu gosto muito de pensar que o planejamento ele reduz a ansiedade, porque quando você sabe o que você precisa fazer, você não fica pensando naquilo, porque já está anotado, ou o seu celular já vai te avisar na hora que você precisa concluir aquela atividade. Então, isso reduz muito a ansiedade e ajuda você realmente a conseguir concluir tudo e a não esquecer nada. O nosso cérebro ele foi feito para processar informações e não para ficar decorando cada uma delas. Então, se a gente contar com o nosso cérebro de que a gente vai lembrar de tudo que tem que fazer, não vai rolar, a gente vai acabar esquecendo, vai acabar não conseguindo cumprir algum prazo, e aí isso sim vai gerar frustração, né? Algo que eu gosto muito de fazer também antes de começar a planejar é pensar em todas as atividades que eu tenho. A voz está retornando? Tá, não, para mim tá bom, tá? Galera, se puder dar um feedback aí, ver se estão escutando bem Ah, a então ótimo. Valentine, manda aí nos comentários aí, só pra gente saber se vocês estão escutando a gente bem. Eu escuto ela perfeitamente. Ah, então ótimo. É fazer um mapa mental da vida, o primeiro passo que eu digo. Por que não? Como que fazer isso, né? Eu costumo colocar todas as áreas da vida, por exemplo, trabalho, família, casa. Em cada uma dessas áreas, eu vou listando as atividades que eu tenho para fazer, em cada uma dessas áreas. Nessa hora eu não penso em qual horário eu vou fazer, é uma chuva de ideias de todas as atividades que você tem que fazer naquela semana ou na sua vida mesmo, atividades que se repetem, né? Então você faz esse mapa mental e depois fica mais fácil você colocar na agenda, no planner ou no calendário do celular, em que horários que você vai cumprir aquelas tarefas, ou em que momentos você vai fazer aquelas tarefas. Eu acho muito mais fácil porque assim eu não esqueço nada. Quando eu começo pelo planner, quando eu começo anotando os horários, acaba que eu esqueço. A gente sempre Se esquece você porque puder, pensa numa área, pensa em outra. depois você aborda essa questão aí dos aplicativos, o que você usa, tudo, porque assim, Uhum, estamos partindo do absoluto zero, como se eu não tivesse aplicativo, nada. Imagino que a galera aí uhum. também tenha curiosidade para saber, então, conforme você for falando, tiver brecha, você vai explicando aí quais são os aplicativos que você usa também. Tá bom, eu falo sim, eu falo sim. Então, o planejamento é isso, né? É a gente colocar, definir horários, definir horários para quando a gente precisa fazer as coisas. E é muito importante que a gente tenha planejamento simples, porque quando a gente tem um planejamento complicado, acaba que a gente perde a motivação de seguir o planejamento, né? Então, às vezes, se você faz o planejamento no início do dia, você já usa aquela energia de manhã para fazer aquele planejamento super complicado. Você já gastou toda aquela energia, aquela motivação para fazer as coisas. Aí, quando você acaba o planejamento, você não quer fazer mais nada, porque você já gastou energia com aquilo. Então, é bem legal que a gente use o planejamento mais simples possível, para conseguir lembrar das atividades, organizar elas, mas ser simples, para que motive e não desmotive, entende? E um Entendi. aplicativo que. Esse planejamento do seu dia, você faz em que momento? Você faz ele no próprio dia ou no dia anterior, ou você já faz da semana toda, por exemplo? No próprio travou para mim. Travou aqui para mim, eu não te escutei. Eita, desculpa. Eu não escutei depois de próprio. No próprio. Não, na verdade, assim, eu perguntei, o seu planejamento você faz no próprio dia, ou você faz no dia anterior, ou você faz o da semana toda, por exemplo? Eu gosto muito de fazer o da semana, porque fica mais fácil para mim adiantar tarefas quando eu tenho tempo livre. Fica mais fácil para mim, se tiver algum imprevisto, eu saber se eu posso realmente abandonar aquela tarefa ou se eu me esforço mais um pouquinho para concluir, porque no resto da semana eu não vou ter tempo, sabe? Então, para mim, facilita fazer o planejamento semanal. Ele todo da semana, fica bem mais fácil. Durante a semana eu Bacana. encaixar e flexibilizar os horários.
né? Eu acho que isso é Bacana. legal também porque a gente acaba assumindo controle da nossa vida, né? Controle dos horários, controle de que se a gente pode fazer uma coisa agora ou não. Fica bem legal. Fica bem legal. Ó, a galera tá participando aqui, ó. Eles estão falando alguns aplicativos aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Teve um. Eu não tô conseguindo entender o nome dele aqui, ó. O Reich, ele falou do Notion e tem uma galera aqui, ó, falando do Trello. A Ah, o Renata Trello é falou do legal. Trello. O Trello O eu já Trello é conheço legal. também. Esse Notion, É, eu não sei se eu não conheço. também não, nunca vi. Mas o Trello é legal porque você pode colocar as tarefas de uma barra para outra, né? Então, as que precisam ser feitas, as que já foram concluídas, ou pode separar um lugar para as ideias, outro para tarefas, outro para compromissos. É bem legal. Gosto do Trello também. Bem massa. E outro Bacana. Eu vou aplicativo, olhando aqui o que a galera for colocando, mas assim, eu não quero atrapalhar a tua sequência. A gente tá aborda atrapalhando aplicativo não, em tudo outro bem. momento? A gente aborda aplicativo em outro momento? Não, a gente pode falar agora, tranquilo. Outro Tá, você que aplicativo, sabe. já Vê que o aí povo tá para não animado de atrapalhar a tua falar, bora. sequência. Outro aplicativo bem legal é o Ndu, né? Porque ele tem lá atividades diárias, atividades semanais. É bem fácil de usar ele também. Até os próprios Como que é isso lembretes do daí? celular. Fala aí pra galera. Como que Ndu. é? Eu vou escrever aqui. Tá. Ndu. Ele é bem massa. Inclusive, foi um seguidor meu que me mandou que estava usando. Eu não conhecia antes, mas é bem legal. Eu sou fãzaça do papel, né? Mas Uhum. ano passado eu usei muito o calendário do Google, porque era fácil que ele, quando ele tá com internet, né, ele já conecta com os seus outros dispositivos. Então, o que eu anotava no celular, eu chegava no tablet e estava anotado também. Então, para mim facilitava super, super mesmo, porque eu tinha Entendi. agenda bem corrida ano passado. Aí era fácil, só pegar um dispositivo e ele também avisa o horário que você precisa fazer cada atividade. Então era muito mais Tá. fácil de eu não esquecer alguma atividade usando o calendário do Google. É bem legal. Ah, Entendi. e uma Bacana. técnica massa para quem desfoca muito durante uma atividade, né? É a técnica Pomodoro, de você usar períodos de tempo. Fazer 25 minutos de uma atividade, depois fazer uma pausa de 5 minutos. É bem legal. E um aplicativo que eu Como é achei que é? esses dias, Como é que é isso daí? a técnica Pomodoro, É. é assim, você começa a fazer uma atividade e você usa 25 minutos para concluir aquela atividade. Faz o tanto que der. Uhum. Mas você fala pro seu cérebro assim, que, ó, eu preciso focar, eu preciso concentrar. E aí, daqui a pouco, quando acabar esses 25 minutos, eu vou ter 5 minutos para fazer o que eu quiser. E aí você Hum. pode. Tem gente que não aconselha fazer isso, mexer no celular, mas eu gosto de fazer. Me traz alegria mexer no celular depois que eu acabo esse tempinho. Então eu falo, vou poder mexer no celular, eu vou poder brincar com meu cachorro, vou poder fazer o que eu quiser durante esses 5 minutos. E aí ele ajuda muito a focar, porque na hora que eu penso em desfocar, eu já falo, opa, são só 25 minutos, eu vou concentrar e concluir isso aqui para ficar livre logo. Então ajuda bastante, ajuda bastante. E um Aí, ó, o aplicativo que eu pessoal tá descobri esses falando que dias. gostou da dica aí, ó. Gostou da dica? Que bom, É. gente. Que bom. Um aplicativo que Essa ajuda técnica aí, super. ela lembra Pode falar. academia, né? Você faz o exercício já pensando no descanso, né? Verdade, verdade. Não tinha pensado nisso, mas lembra academia mesmo. Lembra academia. E Bacana. isso te Mas motiva, né? pode Pensar que ir vai falando aí, acabar. segue o seu plano. Tudo bem. E é legal pensar que vai acabar ajuda bastante, igual na academia. Gostei de pensar assim também. Um aplicativo que eu descobri esses dias, que ele ajuda muito a seguir a técnica Pomodoro, é o Focus Keeper. Eu vou escrever ele aqui também. Mas ele já tem os 25 minutos programados e os 5 minutos também. Então ele te avisa quando acaba cada período. Você não precisa ir lá no cronômetro do celular, colocar 25, depois 5. Esse aplicativo, Aí, ó. ele vai direto, sabe? Contando o tempo pra você e te avisando quando termina cada sessão. É bem Que legal. bacana. Que bacana, bem legal. Então, quem É, curtiu a também achei técnica aí, a massa. galera que comentou, já baixa o aplicativo aí, já é o norte para vocês seguirem essa técnica aí, bem bacana. Vou baixar, tá aí, vou baixar, já Sim, anotei aqui. que legal. E assim, às vezes a gente nem precisa seguir 25 minutos, né?
Eu tinha muita dificuldade de concluir algumas tarefas no dia que eu pensava assim, eu preciso gastar 1 hora com essa tarefa. E acabava que eu nunca concluía, porque eu ficava esperando eu ter essa 1 hora. Mas é aquela história da frase que eu disse no início, né? Se não agora, então quando? E aí eu comecei a fazer essas tarefas em períodos de 10 minutos. Né? Então, por exemplo, estudar um novo idioma. Eu estudo 10 minutos por dia de um novo idioma. E é só isso, sabe? Eu coloco lá no cronômetro e fica os 10 minutos. E Caramba, isso que me legal. ajuda muito a estudar todo dia. É, isso me ajuda muito a estudar todo dia e conseguir me concentrar mais. Então é melhor fazer 10 minutos por dia do que ficar esperando até eu ter 1 hora inteira para estudar o idioma e nunca fazer. Entendi. E assim, Valentine, falando sobre produtividade, quando a gente fala de produtividade, a gente fala muito sobre hábitos, né? Uhum. Quando a gente começa a criar hábitos na nossa rotina, automaticamente isso faz com que a gente comece a desenvolver todo o planejamento que a gente fez de uma maneira correta e ideal, né? Dentro do nosso dia. Por exemplo, eu criei alguns hábitos para mim, né? Pela manhã, eu tenho algum conteúdo que eu me preencho, tem algumas lives que eu assisto bem cedo pela manhã, que eu já me acostumei. Depois tem o exercício que eu faço pela manhã, bem cedo também, ainda umas 6 e pouca da manhã. E aí eu já estou pronto para começar minhas atividades do dia, que eu já meio que programo. O quanto que é importante Uhum. essa questão dos hábitos e quais são os seus hábitos também que podem ajudar a galera, né? Eu Travou não aqui ouvi a para mim. pergunta porque o meu travou. Travou. Você está Acho me que já ouvindo voltou. agora? Eu tô te ouvindo agora. Mas eu não Tá, eu entendi tô a te ouvindo pergunta. também. Quais? A galera que puder mandar aí no comentário se tá ouvindo, se já voltou o áudio direitinho, porque o da Valentine começou a agarrar um pouquinho a imagem dela para mim. Acho que por isso que. Mas aí eu não sei se é a minha internet ou se é a dela. Galera que puder comentar aí, já dá o coração também, galera. Aperta o aviãozinho aí, manda para todo mundo no direct. E vou repetir a pergunta aí, Valentim. Você tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo? Não. Ai, travou de novo. Tá Agora travado aí? voltou. Agora voltou. Quais? Diz aí. Tá, eu te escuto, mas não te vejo. Travou, a galera tá falando que eu travei. Gente, pra mim tá travado, hein? Galera, vocês estão me vendo e me ouvindo? Porque a Valentine saiu para entrar de novo. Eu não sei se era dela ou se era minha. Acho que era dela. Eu vou aceitar ela de novo aqui. Não vão embora, não, pelo amor de Deus, hein? Manda um aviãozinho aí para todo mundo. Manda um aviãozinho para todo mundo aí. Provavelmente era a minha internet. Antes da live ela tava dando problema, eu já tava preocupada. Tá, agora eu te escuto. Galera que puder mandar aí, ó, mensagem, já dá um feedback aí sobre se vocês Ótimo. estão conseguindo acompanhar a gente, escutar a gente. Já comenta aí com joinha, tá? Já dá o coraçãozinho aí, manda para todo mundo. Vamos lá. Na verdade, o que eu te perguntei aquela hora que você não entendeu é o seguinte: a questão do Agora tá hábito, ok, quanto que é disseram aqui. importante. Tá. Tá. Vamos lá. O que eu te perguntei aquela hora que você não ouviu é o quanto que é importante a questão do hábito na vida de uma pessoa. Eu, por exemplo, resolvi seguir hábitos para poder conseguir executar tudo que eu planejo. Isso facilitou muito para mim, né? O quanto que é importante isso, se é que é importante para você, e quais são os hábitos que você tem. Que, de repente, os seus hábitos pode ajudar as pessoas também, né?
Ixi, travou de novo. Tá travado aí? Internet dela, hein, gente? Acho que é a internet dela. Porque pelo que eu tô vendo aqui, a galera tá conseguindo me ouvir, né? A galera tá conseguindo me ouvir. Pessoal, não vai embora. Manda aí o aviãozinho para todo mundo no direct aí, dá o joinha aí, o coraçãozinho para o Instagram ver que essa live é relevante aí. Convida todo mundo, papel e caneta. Ó, travou tudo, todo mundo travou. Ela saiu. Eu acho que ela vai colocar o 4G dela e aí vamos tentar chamar ela de novo. Ó, ela voltou. Vamos tentar. Tomara Oi, que dê certo agora. você tá no 4G Oi, oi, oi. agora? Não, meu 4G tá pior que o Wi-Fi. É. Vamos tentar. Você conseguiu entender minha pergunta, não? Aqui. Sobre os hábitos, mas a Isso. pergunta em si não. Na verdade, eu queria entender, na sua opinião, na verdade, o quanto que é importante de fato a gente criar hábitos, o quanto isso facilita na execução das nossas tarefas no dia e também saber de você Uhum. quais são os seus hábitos também, porque às vezes os seus hábitos pode ser relevante para todo mundo também. Sim, eu gostei muito que você falou de um tipo de rotina matinal, né? Eu também tenho uma rotina matinal. Ela facilita muito, muito, muito a vida, que a gente já acorda sabendo exatamente o que precisa fazer. E é legal que nas primeiras horas do dia a gente já se sente bem produtivo, né? Então isso acaba Isso. motivando para concluir o resto. É bem legal. Inclusive, na minha rotina matinal tá esse hábito de estudar 10 minutos um idioma, de ler 10 minutos um livro. Aí eu faço uma lista da gratidão também na rotina matinal. Faço exercício Eu tenho físico. também. Eu tenho o diário de Então, gratidão também que eu faço toda manhã. Bacana. olha que legal. Então, isso ajuda muito a gente a colocar a mente no lado positivo e não no negativo, né? E aí ajuda pro resto do dia a gente continuar nessa mesma vibe. Então é bem legal, eu curto muito hábitos assim. E é igual escovar os dentes, né? A gente não tem nem que pensar quando a gente tem esse tipo de hábito. Então facilita muito. Eu gosto de deixar ali todas as atividades que eu enrolo pra fazer durante o dia, se eu deixar pra depois, e que me deixam com uma sensação boa, assim, que me animam pra continuar. É bem legal isso. Gosto muito de criar hábitos desse jeito. Acho uma boa É ideia. legal, ó, quando a E gente algo que eu fala queria falar. sobre a. Pode falar, desculpa. Pode falar. Não, é outro tema, pode comentar. Não, só sobre hábitos, é porque assim, vai muito do perfil de cada um, né? É o que a gente tinha falado lá no início. Eu, por exemplo, eu acho que eu acabo performando melhor no período da manhã. Então, eu procuro me cercar de alguns hábitos, inclusive alguns eu estou começando a desenvolver agora e que estão começando a fazer muito sentido para mim. Por exemplo, muitas das vezes eu via que as pessoas, e aí são hábitos até de pessoas extremamente é, como que eu posso dizer, bem-sucedidas, na verdade, né? Por exemplo, Steve Jobs, por exemplo, ele tinha um hábito de usar sempre o mesmo perfil de roupa. Ele usava aquela calça jeans dele com a blusa de manga comprida preta. Então, assim, são hábitos que a gente chama de hábitos minimalistas, mas na verdade não são votos de pobreza, né? Uhum, É você ter pouco, mas ter coisas boas, na verdade, né? E você acaba otimizando o seu tempo com pequenas coisas. Por exemplo, eu estou começando a desenvolver o hábito de usar roupa preta, roupa lisa preta. Eu já vi que algumas pessoas têm esses hábitos e assim, eu procurei entender por que as pessoas usam preto. Caramba, às vezes eu até pensava, pô, o cara tá com a mesma blusa sempre. Eu, por exemplo, já tenho várias blusas pretas. Eu uso várias blusas pretas, por quê? Porque de manhã, quando eu acordo, eu já diminuo uma etapa do meu processo de decisão. Eu não preciso mais pensar que roupa que eu vou escolher. Então eu já, ó, pega ali, vamos embora, já vão para o dia. Produtividade, você está transformando o seu tempo em dinheiro, você está performando, são ações que você cria de hábitos.
E assim, essa questão dos hábitos, eu piso muito nisso. Inclusive, eu até fiz um e-book sobre produtividade. A galera que quiser, é gratuito, só me pedir no direct ou clica no Telegram, que está no link da minha bio, pede lá, que aí eu... Lá, na verdade, lá hoje, depois da live, eu já solto o e-book. Então, isso fez muito sentido para mim. Então, essa questão do hábito eu acho que é importante, porque pode ajudar muito para as pessoas terem um direcionamento no restante do dia, né? É verdade, é verdade. E tem alguns hábitos que eles servem para produtividade, por exemplo, esse que você escolheu de vestir a mesma blusa, o mesmo estilo de roupa, né? Que serve para Isso. produtividade. E outros hábitos servem para autocuidado, né? Então, por exemplo, para mulheres, talvez se a gente puder autocuidado, escolher uma roupa bonita para vestir, montar um look legal, seja o momento de soltar a criatividade, né? E aí entra o lance de se conhecer também, né? Então, que massa que você entendeu que isso te ajuda a focar sua mente no que você precisa fazer. E aí E escolheu esse hábito isso para vai muito você. de perfil, né? Não tem regra, acho que é perfil de cada um, né? Exatamente. É. Exatamente. Bacana. Exatamente. Muito Toca aí, legal. Muito vambora. legal. Vamos pra frente. Outra coisa que eu queria falar é sobre ser multitarefa. Eu caí no lance de pensar que ser multitarefa é ser super produtivo, que é o máximo ser multitarefa, que a mente fica super animada quando tá sendo multitarefa. Mas eu descobri que isso não é uma boa ideia. Gente, vocês também já pensaram que ser multitarefa é uma boa ideia? Se sim, comenta eu aqui nos comentários. Comenta eu, se vocês Aí, já ó, pensaram que ser multitarefa é legal. já vamos Eu participar, ó. pensava, eu A pensava galera que tá era mandando. legal. Uhum. Eu pensava que era legal ser multitarefa. Mas aí eu descobri que a gente perde 30% do nosso tempo tentando ser multitarefa. E a Universidade de Stanford, se eu não me engano, e da Califórnia fizeram esses estudos. E eles descobriram que pessoas que tentam ser multitarefas, elas acabam cometendo muito mais erros. Porque a mente, ela precisa trocar toda hora de foco. Então, ela acaba não prestando atenção em detalhes. Isso pode refletir até depois na família, nos amigos, ela não conseguir se concentrar no que a pessoa está A falando. galera se Não. identificou aí com o que você tá falando de multitarefa. Tá todo mundo falando, ixi, eu sou assim, ó. Olha só, então ainda bem que não sou só eu. Obrigada por não terem me deixado sozinho. Eu achava que ser multitarefa estava arrasando, mas na verdade estava sendo arrasada. Ser multitarefa não rola. A gente perde muito tempo fazendo isso. E assim, mesmo sabendo disso, eu às vezes caio na tentação de ser multitarefa também. Ontem eu tava fazendo isso. Eu tava vendo filme e editando vídeo ao mesmo tempo. E aí eu fiquei, cara, eu realmente não tô prestando atenção nos detalhes. Aí eu pensei, gente, imagina se uma coisinha for errada nesse vídeo. Eu vou ficar muito triste depois quando eu ver ou se alguém me falar, né? E aí eu vi realmente que a gente comete muito mais erros se a gente tenta ser multitarefa. E o que acaba perdendo muito mais tempo. A gente não consegue focar nas coisas. E acaba gerando tanto estresse. Ai, eu travei, será? Gente, tá Não, dando não, pra me agora ouvir? voltou. Pode falar. Pode falar que agora voltou. Ah, então ótimo. Então, facilita muito se você não for multitarefa. Facilita muito se você não for multitarefa e escolher focar em uma tarefa por vez. E por isso que a técnica do Pomodoro é legal aí também. Que daí quando você quer focar em um monte de coisa, você usa os 25 minutos, anota o que você quer fazer depois, e depois usa os outros 5 minutos para se organizar, para fazer as outras tarefas, ou para fazer aquelas coisas que você queria voltar a atenção para elas na hora que estava concentrado. É porque acaba limitando o seu senso de atenção, né? Você acaba desfocando um pouco quando você se propõe a fazer muitas coisas. Então a probabilidade da erro. Você falou que estatisticamente é 30%, né, que limita Uhum. Você perde É isso, 30% né? do seu tempo quando você tenta ser multitarefa. É Bacana. bastante, né? Pensa você ganhar 30% por focar em uma atividade de cada vez. Já E é foi muita legal ter coisa. falado essa questão de ser multitarefa, porque chamou muito a galera para participar aqui. Teve muita gente que se identificou, ó. Deixa eu ver aqui, ó, pegar algumas coisas aqui, ó. O Dalton, meu amigo Dalton aqui, falou que tá esperando a live fechar para ele mandar para a esposa dele, porque ela é total isso daí, ó. Ó, a Renata falou, ó, quando tudo é prioridade, já não é mais prioridade, né? Porque se fosse prioridade, você de fato estava priorizando. O André falou que faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Ó,
Angel, acho que é isso, Angel falou, se não for música ambiente, também Angel. distrai toda hora. A questão da música também, porque assim, eu tinha também, eu tentei, tá? Eu ainda não consegui, mas eu ainda não desisti. Eu estou criando o hábito de ler, ou melhor, ouvir audiobook, enquanto eu desenvolvo algumas tarefas. Te confesso que está sendo bem difícil, mas eu estou tentando trabalhar a minha mente para absorver o conteúdo que eu estou ouvindo e executar o que eu estou tentando fazer. Isso é um problema, é ser multitarefa. Então, eu estou tentando trabalhar essa questão também. É, quando a gente está fazendo alguma coisa que envolve criatividade, envolve concentração, realmente não é legal. A gente ouvir alguma coisa diferente que você precisa prestar atenção, né? Então, é bem difícil mesmo. Mas agora tem outros momentos que dá pra gente ser multitarefa, né? Que é o que eu falo de unir uma Aí, coisa ó. que você não Então, gosta fala com aí, outra que a você galera gosta. certamente vai querer saber isso daí, ó. É o seguinte, por exemplo, quando eu tô lavando louça, que é uma coisa que eu odeio, eu escuto audiobook ou escuto algum áudio no Telegram de alguém que eu sigo. Porque daí isso me ajuda. Você também? Olha só. Então isso me ajuda a falar assim, cara, eu tô sendo produtiva porque eu tô escutando uma coisa que vai ajudar a mudar meu Instagram, por exemplo, ou alguma coisa que vai me ajudar a dar uma dica mais legal pra galera. Então, a minha mente tá trabalhando ali e eu tô fazendo uma atividade motora que ela não exige concentração, que é lavar a louça, né? Ela exige só uma atividade motora ali que minha mente não tem que pensar para fazer aquilo, já sai no piloto automático. Então, nessa hora é legal, né? Às vezes eu uno lavar a louça com algum tipo de diversão, como escutar música, né? Eu amo escutar música, então eu uno com isso. Lavar a louça e desestressar, tirar um pouco do foco da tarefa pesada. Isso ajuda bastante. Entendi. O legal, então, é você tentar pegar uma tarefa que não é tão legal para você e tentar meio que preencher ali o teu tempo com algo que vai fazer aquele momento não ser tão sacrificante, né? Podemos dizer assim. Exatamente, exatamente. E a gente pode usar a criatividade para fazer isso, né? Começar a pensar nas coisas que a gente gosta e deixá-las prontas para fazer com uma atividade que a gente não gosta, né? Eu vi até uma vez uma influencer aqui também que ela não gosta de lavar louça. Na verdade, eu não sei se ela não gosta. Ela disse assim que ela encontrou um jeito dela não ficar sozinha lavando a louça, que era fazendo live junto com lavar a louça. Então, tipo, ela tava lá na live, falando com a galera, falando sobre temas que ela gostava, e aí ela lavava a louça junto. Então, olha só, às vezes a gente pode até ligar para algum amigo quando tá fazendo isso, né? Aproveitar o tempo realmente. Então, pode ser uma boa Entendi, dica pra bacana. gente Ó, conseguir também não a galera procrastinar gostou nessas bastante tarefas. desse tema, ô Valentina. A galera gostou bastante, que eu tô vendo que eles estão falando pra caramba aqui, ó. Essa questão da música aí, a maioria do pessoal que está aqui acompanhando a gente na live falou que a questão da música flui muito com eles. A questão do livro, de repente, nem tanto, porque acaba tirando um pouco da atenção, mas a música faz um pouco tornar mais leve o dia quando está executando alguma tarefa, né? Aqui, ó, a Sim, sim. A Cristina falou assim, eu também lavo louça vendo vídeo sobre algo do meu trabalho ou algo para distrair mesmo. Então, essa questão da louça foi um exemplo bem prático que você deu, porque eu acho que ninguém, acho que não sei se tem alguém que gosta de lavar louça, né? Mas quando tá lavando Eu também louça, acho que sempre não. faz alguma coisa. Ó o Dalton, que legal, ó. Ele disse que no escritório dele ele coloca música clássica para trabalhar, ó. Uhum, isso é muito legal. E, gente, vocês sabiam que no YouTube, no Spotify, tem músicas para concentração realmente? E essas músicas, elas estão na frequência certa pra gente conseguir se concentrar. Quando eu descobri isso, eu achei tão legal. No Spotify, se você procurar uma pasta chamada Foco, já vai aparecer várias playlists que têm esse tipo de frequência para ajudar o cérebro a se concentrar. E no YouTube também. Então pode ser música clássica, mas até alguns tipos de rock, eles têm essa frequência. Então, que para quem não gosta de música clássica para se concentrar, pode procurar no YouTube ou no Spotify. Em outros aplicativos deve ter também uma pasta separada para esse tipo de música. É bem legal. Que Bem legal, hein? legal. Então a galera aí, ó, já anota aí, ó, a pasta foco lá no Spotify aí, pode ser que faça sentido aí e otimize também o seu tempo aí para você lidar melhor com algumas atividades no seu dia, né? Bacana. Sim. Uhum. Ô Valentina, eu sei que eu acompanho você, eu sei que suas lives você tem por hábito no finalzinho das lives
fazer um resumo de tudo que você aborda nas lives, né? Será que a gente consegue fazer aqui para a galera? Porque eu tô Acho vendo que que teve sim. muita audiência rotativa, né? A galera foi chegando, Uhum. muita gente perdeu o início. Você consegue se programar para a gente fazer um resumozinho mais à frente? Claro! Consigo sim. Vamos embora então. Tem alguma coisa aí que Tranquilos. você quer Só vou abordar dar uma também? última Só dica. Isso, vamos embora. Uma última dica. Todo mundo ama resumão. Certeza que agora. Gente, se vocês amam resumão, escreve aí resumão também. Que eu sei que vocês curtem. Aí, a última dica é o seguinte: é a chuva de ideias. Que é assim, gente, quem nunca sentiu a mente super cheia quando tá fazendo alguma atividade? Tá concentrado e aí pensa, cara, eu tenho que ligar pro fulano, eu tenho que pagar uma conta, eu tenho que. Dizem que é a lista do tenho que. Quando você começa com essa lista do tenho que, ou com a lista de pensamentos até negativos, é legal que vocês peguem um papel do lado e comecem a escrever todos esses pensamentos. Deixa fluir. Seja pensamento. Voltei. Seja pensamento, seja alguma atividade que você tem que fazer, mas deixa sua mente assim, falar tudo que ela tem para falar naquele papel. Depois você deixa o papel de lado e aí você volta pro foco. Por quê? Porque daí a sua mente vai entender assim que tá tudo anotado, nenhum daqueles pensamentos, nenhuma daquelas atividades vão se perder, e aí é provável que você consiga combinar com seu cérebro para se concentrar naquilo. Então fica mais fácil você se concentrar. E quando acabar aquela atividade, ou quando acabar o período, né? Se você estiver usando o Pomodoro os 25 minutos, você olha aquela lista e divide o que é atividade, você já anota no calendário quando você vai fazer. O que é só um pensamento que você precisa ignorar, você risca. E aí, quando a gente faz isso de riscar um pensamento que a gente não quer, é mais fácil a gente realmente ignorar ele depois, né? Porque transforma em uma atividade motora. Então, é bem legal. Gosto dessa dica da chuva de ideias. E acho que gostaram aqui também. Legal, bacana. A galera tá pedindo um resumão. Mas assim, antes de ir pro resumão, só pra galera que chegou agora, a live de hoje é sobre produtividade, como fazer mais em menos tempo, né? É a segunda aula da semana Faça e Faça. E eu convidei a minha amiga Valentine, que tem um Instagram muito legal. Você que está aqui, de repente que veio através do meu Instagram e não conhece o Instagram da Valentine, já assim que acabar essa live, segue ela, porque ela dá umas dicas no dia. Depois que eu comecei a seguir ela, eu também já comecei a anotar as dicas dela e você vê todo o cuidado dela para programar as ações dela. É muito bacana. Então, você que chegou agora, já corre lá depois da live, já começa a acompanhar o trabalho da Valentine também, porque certamente você vai pegar umas dicas bem legais lá para você colocar em prática no seu dia a dia. Então, ela já contou um pouquinho aqui para a gente quais são os hábitos dela, como você fazer para deixar de procrastinar, como que funciona um pouco a nossa mente para a gente programar nossas ações. Então, assim, ela vai passar um resumão aí agora. Você que chegou agora, já pega papel e caneta aí para você anotar também. E outra questão também, você que chegou, está acompanhando a semana Faça e Faça aí, eu falei durante a live aí sobre produtividade também. Eu escrevi um livro, chama-se Faça e Faça, que inclusive é o tema dessa semana que eu resolvi compartilhar com vocês. E esse livro fala muito sobre produtividade, como que eu, no desenrolar da minha vida, da minha carreira, eu procurei otimizar isso, seja em ações, em hábitos, enfim. E eu recomendo vocês também. E também tem um e-book que eu criei sobre produtividade. Então faz o seguinte, ó, acabando a live, vai lá na minha bio, tem um linkzinho do meu Telegram, já clica lá, porque quando acabar a live eu vou mandar lá no meu Telegram, no canal que eu tenho no Telegram, o link para você baixar o e-book, tá bom? Então já fica um presente aí para mim, até em forma de agradecimento para vocês que participaram aqui da live, tá? E agora vamos com a Valentina aí, que ela vai Olha, fazer um gente. resumão da aula, então já anota aí. Que legal, vocês não vão perder essa não, né? Clica lá, clica lá. Acabando aqui, clica, não esquece. Anota aí no cantinho pra você não esquecer. Então, bora Isso pro aí. resumão. É o seguinte, a gente falou que é muito fácil procrastinar por 3 motivos. Porque a gente às vezes fica estressado, fica evitando o estresse de alguma atividade, por exemplo, falar com um cliente muito chato. Ou a gente tem medo de alguma atividade, medo de não conseguir, medo de não ser suficiente, medo do desconhecido. Ou a gente tem realmente preguiça, que é quando a gente não consegue identificar o motivo da gente querer procrastinar e simplesmente procrastina, não consegue ter motivação para levantar e realmente concluir as atividades do dia. E aí eu falei sobre a gente ter um. Ô, Valentine, travou um pouquinho.
Travou um pouquinho. Galera que tá aí na live, manda aí no comentário aí, ver se travou para vocês, porque para mim travou aqui a Valentina. Só assim, eu também fiz umas anotações aqui, eu não sei se vocês conseguiram entender, mas ela passou aqui pra gente o resumão da a primeira coisa que ela contou aqui pra gente, é que elas adiam suas ações. Ela saiu, ela já vai voltar, mas só recapitulando aqui, não sei se vocês escutaram ela falando, mas são três ações. Uma é o medo. O medo ele faz com que você acabe deixando de executar alguma ação. O estresse, que assim, você pensa, essa ação vai me estressar. Vou chamar ela de volta aqui, ó. Não, ela ainda não voltou. Outra, ó, o medo é o medo de você de repente tomar alguma ação e isso influencia de você de repente procrastinar ou não. O estresse e a preguiça. São os três norteadores aí que influenciam muito para você procrastinar e ficar adiando suas ações no dia. Então, anotado aí, ó, já tenta trabalhar isso na sua mente aí para que você não se depare com esse tipo de problema, porque só vai te atrapalhar, né? Valentine vai voltar já já aí, ó, mas galera, não vai embora não para pegar o restante do resumão dela. Eu fiz minhas anotações aqui. Dá o coraçãozinho aí na live, tá? Já manda o aviãozinho aí por direct para todo mundo. Estamos na reta final da live aí. Mais uma vez aí, até a Valentine voltar, reforçar para vocês, quem segue a Valentine e não conhece um pouquinho, eu recentemente criei um e-book e eu quero convidar você a baixar esse e-book também. É só pedir, clica no link da minha bio lá do Telegram, que aí eu vou postar o link lá no meu Telegram e você já baixa direto, tá? A Valentine voltou aí para a gente concluir o resumão. Vamos lá. Voltei, tomara que dê Voltou. certo. Tá, na verdade, assim, eu estava Ótimo. comentando com eles Então, aqui, os três primeiros você falou, que é o medo, o estresse e a preguiça, né? Então vamos pro próximo aí. ok. E aí, para resolver isso, é muito legal a gente pensar no motivo forte que a gente tem, no porquê forte que a gente tem. Sem o porquê, o ser humano não faz nada. Então, comece a pensar aí. Por que que você quer realizar algum sonho? Por que que você quer trabalhar? O que que você quer conquistar com isso? E aí, comece a se perguntar isso, perguntar quais são os seus sonhos, quais são suas metas e se questione por que que você quer isso. E tente achar lá no fundo o porquê de verdade. Porque aí, quando você estiver desanimado, quando você não quiser fazer, você pode ter escrito esse porquê forte, por exemplo. Pode fazer um kit de emergência com fotos do seu sonho, escrito porquê, algumas frases motivacionais também, para você olhar para aquilo e falar, poxa, eu tenho que fazer, deixa eu levantar e ir lá conquistar o que eu quero. Então fica muito mais fácil quando você sabe exatamente o porquê lá do fundo. Né? E é legal a gente anotar isso, porque o nosso cérebro ele acaba esquecendo. Eu falei sobre planejamento, que é muito importante a gente se planejar para reduzir a ansiedade e não esquecer tudo que a gente precisa fazer. Eu disse para a gente ter um planejamento simples e não complicado para conseguir manter a motivação. Eu falei sobre a gente ter mais foco, falei da técnica Pomodoro, que é muito legal a gente dividir entre 25 minutos de alta concentração, depois 5 minutos de total desconcentração, fazer o que quiser, brincar com o cachorro, andar, sei lá, mas pra gente desconcentrar e depois conseguir voltar pra concentração de novo. Isso ajuda a gente a não voar, a não pensar em outras coisas enquanto tá concentrado. Eu falei sobre fazer uma chuva de ideias na hora que a gente estiver fazendo alguma coisa, pra gente não parar toda hora a atividade, parar a concentração pra fazer outra coisa. E aí entra no lance de ser multitarefa, que é um mito que isso é algo legal, gente. Não é legal ser multitarefa. Não seja multitarefa porque vocês perdem 30% do tempo de vocês sendo multitarefas. E é isso. Fala Esse só foi o resumão. o último ponto aí para fechar o resumão. Conta para a galera quais foram os aplicativos que nós abordamos aqui, qual que é a função rápida de cada um deles. Ah, verdade. Verdade, eu falei do Focus Keeper, que ele ajuda você a aplicar a técnica Pomodoro. Então, ele já tem lá dividido os 25 minutos, 5 minutos. Então, ele te avisa quando acaba cada sessão. E você não tem que ir lá no cronômetro ficar mudando de 25, 5. Aí, ele já te avisa, assim, é bem mais fácil. Focus Keeper. O outro que eu falei foi o NDo. Gosto muito do NDo, porque você consegue colocar
ali as atividades do dia ou da semana. O Trello também você pode dividir as atividades entre feito, não feito, ideias, em várias colunas, e aí fica fácil de você organizar ali. Gosto muito do calendário do Google também, porque você consegue conectar ele com outros dispositivos e ele consegue te avisar o horário de fazer cada atividade. Então é mais fácil de você não esquecer até de olhar na agenda, né? Tem muita gente que faz isso, que esquece de olhar na agenda. Então ele ajuda muito a gente a não fazer isso. Preciso de todos, olha aqui. A galera tá colocando aí que precisa de todos. É isso mesmo, pessoal. A ideia é que realmente vocês comecem a executar tudo que foi falado aqui. Baixem os aplicativos, todas as dicas que a Valentine deu aí. Procure também executar no seu dia a dia. Todas as dicas que ela passou aí, tenta colocar nas suas atividades do dia aí, porque realmente vai fazer muito sentido e vai te ajudar muito. Essa questão do porquê forte também é muito, muito relevante. Acho que é bem as suas tarefas ou se propor a fazer alguma coisa, já começa a trabalhar com essa questão do porquê forte, o quanto aquilo ali vai influenciar qual que é o resultado que aquilo ali vai te proporcionar, né? O quão bom vai ser aquilo. Às vezes, uma atividade sua pode fazer muito sentido não só para você, mas para outras pessoas da sua família também. Então, isso é bem bacana. Essa questão do porquê forte eu me identifiquei bastante. Procrastinação. Enfim, galera, e outra coisa também, a Valentine caiu aí, ela vai voltar já já. Queria pedir para vocês também, vocês que acompanharam a live aqui, curtiram o conteúdo, quando ela voltar, tira um print aí, posta nos seus stories, marca tanto eu quanto ela, até como forma de agradecimento também para a galera poder acompanhar um pouquinho do trabalho dela, que é muito bacana. Até falei para vocês, quando acabar a live aqui, segue a Valentine, porque ela passa umas dicas bem bacanas de produtividade, coisas bem simples que podem fazer muito sentido aí nas tarefas do seu dia, né? Eu comecei a seguir ela e certamente já comecei a colocar muita coisa em prática e tem me ajudado muito, tá? Esperar a Valentine voltar aí para ela dar o recadinho final dela. Agradecer a todo mundo que está participando. Amanhã às 8 horas tem mais uma aula bem bacana, que é com meu amigo Caio. Meu parceiro Caio vai falar sobre milhas aéreas. É um mercado ainda pouco explorado, mas que tem muita gente que está conseguindo ganhar dinheiro com isso. Até economizar também, porque milhas aéreas faz você economizar bastante. Então, amanhã o tema está bem bacana. O Caio vai dar um aulão para a gente. Então, já se programa aí. Amanhã às 20 horas tem aula com o Caio para falar sobre milhas aéreas, tá? Ó, a Rê falou ali, ó, uma pessoa que muda seus hábitos impactam nos demais ao redor. É exatamente isso, é o que eu acho também. Quando você se preenche de coisas boas, tem hábitos positivos, certamente você vai impactar muitas pessoas. Ô, Wellington, você chegou agora, mas fica tranquilo que eu vou deixar salvo no IGTV essa live e também vou postar no YouTube amanhã, tá? A Valentine... a live de ontem também. A live de ontem também está salva no IGTV. E a Valentine está de volta aí, Valentine. Aproveitar esse desculpa, restinho gente, transtorno da internet. Primeiramente, para te agradecer, tá? Agradecer muito por você ter compartilhado esse conteúdo com a gente. Certamente são conteúdos que vai fazer muito sentido para cada um de nós aqui. Eu anotei tudo aqui. A galera que chegou agora, não se preocupa, vai ficar o link salvo no IGTV. Amanhã eu vou subir no YouTube também. Manda o link para a Valentine para ela divulgar também. E é isso, Valentine. Muito obrigado aí por você ter compartilhado tudo isso com a gente. Obrigada a você pelo convite. Muito, muito obrigada. Amei participar aqui. E aí, mais uma vez, reforçando, a galera que não segue a Valentine ainda, segue a Valentine lá, que é conteúdo muito bacana. E gente, Valentine, baixa o e-book dele. Isso, vamos fazer uma pose aqui pra galera printar e marcar a gente lá nos stories. Vamos? Tá bom. Vamos lá. Marca a gente lá, até como forma de agradecimento para a Valentine por ter compartilhado tudo isso. E, Valentine, seu recado final aí para a galera. Muito obrigada, gente. Eu amei participar aqui mesmo. Espero que vocês consigam ter uma vida mais prática e mais produtiva depois dessa live aqui. Me conta se vocês gostaram também no direct. Eu gosto muito de falar com vocês, tá bom? Beijos, beijos para todo mundo. E antes de encerrar a live, uma coisa que é muito bacana, até mostrei para minha esposa isso, que quando eu comecei a seguir a Valentine, sabe o que ela fez?
ela me respondeu no direct com um vídeo me agradecendo por ter seguido ela. Ela tem por hábito fazer isso com todos os seguidores dela, que bacana. O carinho, o cuidado que ela tem com as pessoas que chegam no Instagram dela para consumir o conteúdo dela, muito bacana. Então, Valentine, parabéns também pelo seu trabalho. Muito obrigada, parabéns pelo seu também. Muito sucesso aí. Tá bom então, galera. Obrigado aí. Amanhã tem mais live. Até semana que vem. Até amanhã, às 8 horas, com live Amanhã com o tema é Caio. legal, né? Isso, é com o Sobre Caio, que você milhas conhece, aéreas. né? Sim, sim, conheço Caio. Muito legal. Então, bacana aí, galera. Obrigado aí e até amanhã às 20 horas, tá? Obrigado, Tchau, Valentine. tchau. Obrigada Beijão. a Tchau, você. tchau. Tchau, tchau. Galera, então é isso aí. Agradecer aí todo mundo que participou. Não deixando aí de reforçar. Você que quer o e-book que eu citei aqui na live, e-book que eu fiz com muito carinho, gratuito sobre produtividade, alguns aplicativos que eu uso também, que otimizaram minha rotina, entra lá no link da minha bio, tá o link do canal do Telegram, do meu canal no Telegram. E aí eu vou já mandar o link do e-book para vocês baixarem lá, tá? É um presente meu, até em forma de agradecimento por vocês estarem me acompanhando aqui na Semana Faça e Faça, tá? Amanhã às 20 horas, aula com o Caio sobre milhas aéreas, aula com o Caio. Então, é um mercado pouco explorado que eu quero que vocês tenham um pouco de conhecimento sobre ele, até para vocês explorarem a favor de vocês, tá bom? Obrigado, galera. Até amanhã. Um beijão. Mais uma aula aí da semana Faça e Faça. Tamo junto. Faça e Faça. Vambora!